As obras de Lina Bo Bardi. Aquilina Bo, mais conhecida como Lina Bo Bardi, foi uma arquiteta modernista ítalo-brasileira. Nasceu em Roma em 1914 e estudou desenho no Liceu Artístico. Lina foi uma das poucas mulheres a se formar na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma, de 1940. Seu projeto de conclusão era uma maternidade irreverente com estrutura de concreto armado e vidro aparente, focada na humanização e acolhimento de mães solteiras e bebês. Morou por um período em Milão, onde teve grande envolvimento com revistas de arquitetura, incluindo escrita, edição, criação e direção de várias delas. Em 1946, casou-se com o crítico de arte Pietro Maria Bardi e se mudaram juntos para o Brasil, se naturalizando em 1951. No Brasil, projetou diversas obras importantes e fundou e dirigiu o Museu de Arte de São Paulo, MASP, a revista Habitat, o Instituto de Arte Contemporânea e o Museu de Arte Moderna da Bahia. Foi ainda uma grande designer de móveis, muitos deles produzidos até hoje, curadora de arte, ativista sociocultural e importante figura na preservação do patrimônio histórico, contribuindo significativamente para o desenvolvimento cultural do Brasil. Lina faleceu no ano de 1992, em São Paulo, com seus 77 anos, tendo se tornado a referência mundial pela sua trajetória e conjunto excepcional de sua obra. Suas obras são singulares ao combinar modernidade, funcionalidade e sensibilidade cultural. Pioneira em integrar a cultura brasileira em seus projetos, criou espaços que representam a identidade e diversidade do país. Suas construções são reconhecidas por simplicidade elegante, uso inovador de materiais e sustentabilidade ambiental. Bo Bardi valorizava a preservação do patrimônio arquitetônico, adaptando edifícios históricos para usos contemporâneos. Sua obra mais famosa, o MASP, com seus pilotes e design minimalista, retrata sua visão de arquitetura como espaço público democrático. Entre suas principais obras estão o MASP, a Casa de Vidro, o Sesc Pompeia e o Teatro Oficina, todas localizadas em São Paulo, e outras que não serão exploradas no vídeo, como o Estúdio de Arte Palma, o Museu de Arte Moderna de São Paulo e a restauração do Solar do União, sede do Museu de Arte Moderna da Bahia. A Casa de Vidro foi o primeiro projeto de Lina no Brasil. O que antes era a residência dela e de seu marido, é hoje o Instituto Bardi, dedicado à produção intelectual no campo da arquitetura, do urbanismo, do design e das artes. Inovação estrutural. Com o uso do concreto armado junto ao vidro, os pilares delgados, o desenho ousado, a flexibilidade do layout e a sensação de amplitude devido aos grandes vãos. Integração com a natureza. Utiliza grandes panos de vidro para criar a sensação de uma continuidade entre o interior e o exterior, proporcionando uma conexão íntima com a natureza. Simplicidade e elegância. A abordagem minimalista destaca a beleza dos materiais utilizados, como concreto e vidro, e prioriza a funcionalidade dos espaços sem comprometer a estética. Legado duradouro. Este não é apenas um marco na carreira de Bo Bardi, mas um ícone da arquitetura moderna brasileira e exemplo para os arquitetos posteriores. O Sesc Pompeia destaca a genialidade de Lina em criar um espaço cultural vibrante, além de sua função original. Estrutura brutalista. A abordagem estrutural e o uso arrojado do concreto aparente refletem uma estética industrial e robusta. Reutilização criativa. A escolha de renovar uma antiga fábrica de tambores demonstra a habilidade em adaptar edifícios existentes para novos usos, preservando sua história e caráter. Integração de elementos industriais. A incorporação harmoniosa à arquitetura de tubulações e estruturas metálicas, por exemplo, criam uma atmosfera autêntica e dinâmica. Espaços fluidos e flexíveis. A distribuição dos espaços internos favorece a interação e a diversidade de atividades, evidenciando a funcionalidade e versatilidade do espaço. Diálogo com o entorno. Se integra ao contexto urbano, com espaços abertos que convidam a comunidade a participar das atividades, fortalecendo os laços sociais e culturais. O Teatro Oficina é uma obra que desafia convenções, sendo um espaço para experimentação artística, liberdade criativa e inspiração para artistas e espectadores. Design vanguardista.
Presente na estrutura inusitada e marcante de um palco-passarela e na integração de elementos como concreto, vidro e metal de maneira única. Flexibilidade espacial. Os espaços são multifuncionais, permitindo diferentes configurações para performances teatrais e eventos culturais, demonstrando a adaptabilidade e a versatilidade do espaço. Diálogo com o contexto urbano. Levando em conta o ambiente em torno e a interação com a comunidade, resultando na inserção orgânica com os arredores e na participação pública. Sustentabilidade e eficiência. Todo projeto adota a sustentabilidade e promove a eficiência energética, como o aproveitamento da luz natural e a ventilação cruzada, demonstrando preocupação com o meio ambiente e o uso responsável dos recursos. Expressão cultural. Para além da sua funcionalidade e arquitetura, representa a cultura brasileira e a visão progressista de Bobardi. Obra-prima de Lina Bobardi, o MASP é altamente aclamado por sua inovação e impacto no cenário arquitetônico. Feito de concreto armado e vidro, possui 7.500 metros quadrados, construídos em uma área total de 10.000 metros quadrados. Quando o terreno foi doado, havia a condição de que jamais se construísse um edifício que prejudicasse a visão panorâmica do local. Então era preciso desenvolver um projeto subterrâneo ou suspenso. Ela acabou optando pelas duas alternativas, deixando o vão de 74 metros do térreo livre para uso público e permitindo maior flexibilidade dos dois espaços interiores. O edifício do museu tem 70 metros de comprimento, 30 metros de largura e 8 metros de altura em relação ao belvedere. Sua estrutura é constituída de 2 pórticos e lajes suportadas por esses pórticos. Cada pórtico possui 2 pilares e 2 vigas, uma no exterior e outra no interior do edifício. As sapatas têm forma de pé de pato, feitas com concreto armado e tela dupla de aço estrutural, e têm dimensões de 10 metros por 12,5 metros e altura variável até 4 metros. Pilares. Os pilares partem acima das sapatas, construídos com concreto armado de tela dupla de aço e têm dimensão de 4 metros por 2,5 metros. Possui trechos ocos, onde estão pêndulos de concreto armado, que permitem os movimentos horizontais das vigas da cobertura, mudanças de temperatura, dilatação e retração, etc. Vigas. As 4 vigas protendidas são o principal desafio estrutural realizado na parte elevada do edifício. Elas são vazadas e têm 3,5 metros de altura por 2,5 metros de largura na sua parte externa e dimensões variáveis na parte interna, para abrigar os cabos de proteção para comprimir a estrutura entre os pórticos, segundo o sistema Ferraz. Cada viga interna tem 122 cabos de 40 fios de 5 mm. Essa dupla de vigas e a laje do piso da pinacoteca foram concretadas juntas, e somente depois da proteção total das vigas é que foi concretada a laje do piso abaixo. As vigas externas são as da cobertura, e em um dos lados são simplesmente apoiadas nos pilares. Cada viga possui 62 cabos de 36 fios de 5 mm cada. Lajes. A laje de piso do nível 8,40 metros positivos é de caixão, composta por 2 lajes, uma superior e outra inferior, deixando vazio o interior entre as nervuras. Ela mede 50 centímetros de altura. Esse piso é suspenso por quartetos de barras tirantes a partir das vigas protendidas do interior do edifício. A laje do nível 14,40 metros positivos é uma versão mais simples. Está apoiada sobre as vigas internas e a cada 3,50 metros, vigas transversais em concreto armado complementam o apoio. A cobertura é feita por laje-escalha de concreto armado. Em cada vão, entre vigas transversais, as lajes formam 2 águas, como um telhado, e dirigem as águas pluviais para calhas ao longo do edifício, que lançam as águas até os espelhos d'água do nível da Avenida Paulista. Essas lajes estão apoiadas nas vigas de cobertura. Na planta, ordem, rigor e precisão podem ser observados regendo cada um dos elementos que formam o edifício.
como as divisões internas claramente alinhadas com o sistema de vigas superiores, a largura das vigas principais protendidas equivalendo à largura adequada para corredor, e assim por diante. Por toda a obra se encontram essas situações entrelaçadas. O concreto é ressaltado na textura aparente e nas formas arrojadas e esculturais das colunas vermelhas, que chamam a atenção por suportar todo o edifício. A presença de tantos detalhes surpreendentes revela um papel crucial do MASP na relação entre arquitetura e estrutura. Sua composição suspensa desafia as convenções tradicionais e resulta em um espaço amplo e flexível abaixo. Essa característica estrutural não é apenas um destaque visual, mas também estabelece uma ligação direta com a movimentada Avenida Paulista. A integração entre a construção e o espaço público, forma e função, possibilita a circulação livre de pessoas e uma interação harmoniosa com o ambiente urbano. O MASP não é apenas um ícone arquitetônico, mas também um exemplo notável de como a junção criativa de arquitetura e estrutura pode transformar um ambiente urbano, sendo reconhecido internacionalmente. Ele representa a habilidade inovadora de Bobard em arquitetura, redefinindo conceitos e influenciando futuras gerações.